Olá, segundo ano, voltei. Agora estamos na aula de português neste mesmo dia, 17 de dezembro, nesta quinta-feira. A nossa aula de português será sobre a cedilha. Isto mesmo, nós vamos conversar sobre ortografia. A nossa mini árvore ela está bem aqui, vou deixá-la no cantinho para quem fez, compartilhe, não deixe de compartilhar. Muito bem, minha gente, esse assunto que nós traremos hoje, eu vou ler para vocês um texto que contém cedilha, é um texto muito bonito em forma de poesia. Nós responderemos também algumas atividades aqui, para casa vocês farão pesquisa, só que vocês poderão fazer no caderno de desenho. Ou, caso você não tenha, faz no caderno de português mesmo, um dos dois, tranquilamente. Vamos lá? Peguem o caderno de vocês, por favor. Nós precisamos fazer também a correção da última tarefa de casa de vocês, que foi exatamente na quarta-feira, foi ontem, onde vocês ficaram de pesquisar também no dicionário, que eu expliquei que vocês ficarão de procurar algumas coisas no dicionário. E foram apenas 3 palavras, só que palavras assim bem diferentes, não muito conhecidas. E a primeira delas foi alvíçaras. Que nome diferente esse? Pois é, alvíçaras. E de acordo com as suas pesquisas que vocês fizeram, alvíçaras, de acordo com o dicionário, quer dizer: alvíçaras vem do verbo alviçarar, o mesmo que referes, notícias, propalas, encontras, descobres, noticiar para receber. Então, alvíçaras tem este significado. E nas pesquisas de vocês podem encontrar outras definições, deixem do jeito que vocês encontraram, não precisa fazer igual ao meu. Só que além de alvíçaras, a outra palavra que eu pedi que vocês pesquisassem foi uma palavra também bem incomum. Balaústre. O que quer dizer balaústre? O significado de balaústre é o seguinte: é um substantivo masculino, pequeno pilar empregado geralmente com outros e unidos a eles por uma laje ou corrimão para formar um apoio ou uma grade, ou também a parte lateral da voluta de um capitel jônico, haste de madeira ou metal adaptada a certos veículos para o apoio do passageiro ao embarcar ou desembarcar. E nas suas pesquisas vocês encontraram esta ou outra também. E uma outra palavra que vocês pesquisaram também foi contatório. Para mim também é uma palavra diferente, até então não conhecida, e nós vamos pesquisar o que significa contatório. Uma palavra bem diferente. Quer dizer relativo à demora, em que há atraso de longa demora, que envolve adiamento, prolongamento de prazo, que busca agir de maneira flexível diante de uma situação, que tende a tolerar, a agir com condescendência, condescendente, tolerante, que é lento ou que ocorre lentamente, vagaroso. Então, contatório é o mesmo que vagaroso, é aquela pessoa vagarosa, em que ela se atrasa, em que é delonga ou demora. Entenderam, minha gente? Então, não deixem de fazer essas pesquisas e precisam compartilhar lá no aplicativo o que foi que vocês encontraram. Tudo bem? Não deixem de compartilhar. Tarefa de casa corrigida. Nós vamos agora para o textinho que eu prometi na nossa aula. Ele tem o título O Mundo Encantado de um Palhaço. Com certeza vocês já foram a festas de aniversário, já viram palhaços ou em desenhos animados, em festas, como eu expliquei, fantasias no carnaval ou até mesmo em festas de Halloween, onde as pessoas costumam ir fantasiadas. O palhaço é uma figura bastante antiga, em que ele é um animador de festas,
que ele faz as pessoas rirem, darem altas gargalhadas, faz as pessoas se divertirem. E essa historinha que fala sobre o mundo encantado do palhaço, vocês vão escutar agora. Eu conheço um palhaço que entregou seu coração, fez da vida uma festa e do amor uma canção. Sua cara tem pintura, uma bola no nariz. Sua vida é uma aventura de fazer o mundo feliz. Quem quiser encontrar o amor, siga sempre os seus passos. Se quiser acabar com a dor, ele tem um abraço. Eu conheço um palhaço que alegrou meu coração, transformou minha vida numa doce emoção. Esse texto foi escrito por Michael Sullivan no ano de 1984. Esse textinho ele nos informa sobre o mundo encantado de um palhaço e tem algumas palavras bem específicas que eu quero trazer para a nossa aula. Você gosta de palhaço? Algumas pessoas têm medo de palhaço porque elas acabam associando a filmes de terror e realmente, mas a figura de um palhaço ele é uma pessoa engraçada, que faz as pessoas se divertirem, darem risadas e assim alegrar a vida de todos. Mas no nosso texto apareceram algumas palavras que eu quero estudar com vocês hoje. Com cedilha. A cedilha ela é um sinal colocado na letra C e fica antes de algumas letrinhas do nosso alfabeto, algumas vogais. E quais são elas? A, O, U, ão. Vocês encontrarão diversas palavras que têm cedilha com o mesmo som de S. É o mesmo som. Quando eu junto o C com A mais a cedilha, eu tenho sa. C, cedilha, O, só. C, cedilha, U, su. C, cedilha, ão, são. Repetindo, sa, só, su, são. Ok? No nosso texto apareceram as seguintes palavras: palhaço, coração, canção, abraço e emoção. Estas foram as palavras que apareceram no nosso texto e todas elas têm cedilha. Toda vez que nós lermos as palavras que têm o C com este som de S, quer dizer que ele está acompanhado de apenas algumas vogais. Se você ver alguém escrevendo uma palavra com cedilha em que ele está acompanhado das vogais E ou então a vogal I, está errado. Algumas pessoas costumam abreviar as palavras na hora de digitar aquelas mensagens de texto pelos aplicativos. Esses aplicativos que vocês conhecem bem. Pois bem, as pessoas, na hora de digitar, resumem as palavras, colocam as principais consoantes e aí acabam transformando essas palavras de grande para resumida, só que elas misturam. Por exemplo, as letras D, L, C significa a palavra delícia, certo? Só que é comum as pessoas usarem o D, L com cedilha resumindo na hora de digitar a sua mensagem. Só que está errado, pois a palavra delícia, sim, tem C, mas ela está acompanhada da vogal I e não pode colocar cedilha. Então, sempre que você vê alguém digitando uma palavra resumida e colocar DL cedilha, está errado. O correto seria resumidamente DLC. Entenderam? Algumas palavras da nossa língua portuguesa, elas têm o sé e o si, que foi um dos assuntos que nós estudamos recentemente, mas a cedilha não pode ser colocada se ela estiver acompanhada das vogais E ou então a vogal I, entenderam? Inclusive nas nossas aulas ao vivo, na nossa última aula ao vivo,
eu falei também sobre este assunto. Eu fiz essa recapitulação e os alunos que participaram, muito obrigada, porque você está assistindo e participando das aulas ao vivo, incluindo das gravadas, das nossas aulas online. Não deixe de participar. E para você, aluno, apareça também, que é sempre importante vocês virem para a nossa aula para nós recapitularmos assuntos importantes. Pois bem, minha gente, sobre esse assunto da cedilha, alguém tem dúvidas? Nenhuma? Eu trouxe para a nossa aula muitas palavras em que a cedilha está acompanhando. Vamos ouvir agora. Começando agora. Perseverança, exceção, presunçoso, presunção, concepção, desgraça, inspiração, acepção, inserção, determinação, felicitações, discrição, esperança, restrição, resolução, seção, percepção, designação, apreço, indiferença, proposição, dissolução, consideração. São alguns exemplos. A maioria vocês viram que tem o cedilha mais o ão, certo? Então não confunda. Palavras com cedilha não podem vir acompanhadas das letras E ou I. Se e si não recebem cedilha. Sa, só, su, são, sim, recebem cedilha, mas apenas para as palavras que têm a cedilha. Então, não é qualquer palavra que vai ser colocada, certo? Vamos ver. E agora uma lista específica de palavras com sa, cedilha mais a. Exemplos: esperança, alçada, diferença, justiça, boçal, aguçar, semelhança, crença, graça, mudança, façanha, temperança, criança, presença, lembrança, começar, caçar, força, engraçado. São alguns exemplos de palavras que têm cedilha mais o A. E agora a cedilha mais O. Vejamos alguns exemplos. Presunçoso, apreço, arcabouço, esboço, espaço, peço, percalço, ranço, abençoado, rebuliço, regaço, aperfeiçoar, serviço, alvoroço, preguiçoso, sediço, esforço, mormaço, abençoar, cansaço, maciço, moço, açoite, começo e caçoar. Mas tem muito mais, não acabou não. E com cedilha mais u, vejamos alguns exemplos. Caçula, doçura, açude, muçulmano, açular, cafuçu, açu, açucena, cabeçudo, raçudo, cupuaçu, guaçu, sussuarana, babaçu, açulado, alcaçuz, pançudo, açucarado, canguçu, açucareiro, maçudo, cabeçuda, beiçudo, pescoçudo, paraguaçu, mussurana, boiaçu, suaçu, japiaçu. Algumas palavras que contêm o cedilha mais u, elas são de origem indígena. Pois é, muitos indígenas deram nome a diversas coisas, animais, plantas e ervas, e nós temos esse conhecimento por causa dos indígenas. Muitas palavras foram batizadas, vamos assim chamá-las, esse cedilha mais u. E agora palavras que têm são. Nós vimos lá na primeira lista algumas, mas palavras específicas como são. Vamos ouvir.
ação, relação, convicção, redenção, condição, intenção, exortação, ilação, contenção, satisfação, interação, afeição, situação, apreciação, afecção, admoestação, sanção, distinção, assunção, discriminação, expedição, atribuição, retaliação, execução. E tem muito mais. Se vocês pesquisarem, a lista ela é gigantesca. Vocês viram agora exemplos dessas palavrinhas e lembrando, não pode colocar a cedilha se a letra C estiver acompanhada do E ou I. Sé e Si não recebem cedilha. Sá, Só, Su, São, aí sim, elas podem receber. O Sé e o Si, jamais. E tem um detalhe bem importante. Se você encontrar alguma palavra que tenha o K, o C e o A, e se você ficar na dúvida se aquilo tem cedilha ou não, não coloque. Na primeira sílaba de cada palavra, nunca, jamais se coloca cedilha. Não existe nenhuma. Você pode colocá-la na segunda sílaba, na terceira e em diante, mas na primeira, as duas primeiras letrinhas, você não coloca cedilha, certo? Então, a dica é bem importante. Na aula ao vivo eu também comentei sobre esse assunto. Agora que vocês já sabem esse textinho, peguem o caderno de português e vocês farão uma atividade, certo? Vamos preparar o cabeçalho que nós vamos começar. Fizeram o cabeçalho, nome da escola, coloquem a data de hoje, 17/12/2020. Aluno, pula a linha, tarefa de classe, para fazer agora comigo. Primeiro quesito, vamos começar. Copie o texto do Mundo Encantado do Palhaço. Ponto. Você vai colocar o título do texto e copiar exatamente como está, pois é uma poesia. Então, coloque cada frase uma abaixo da outra, pulando linha para separar cada uma, certo? Então, vamos lá. Você vai separar essa poesia pelas estrofes. São 4 partes, e cada parte tem 4 frases. Você vai colocar as 4 frases, pular uma linha, coloca mais 4 frases, pula uma linha e assim por diante. Entenderam? Então, vamos lá. O mundo encantado de um palhaço. Pula a linha. Eu conheço um palhaço que entregou seu coração, fez da vida uma festa e do amor uma canção. Pula uma linha. Sua cara tem pintura, uma bola no nariz. Sua vida é uma aventura de fazer o mundo feliz. Ponto. Quem quiser encontrar o amor, siga sempre os seus passos. Se quiser acabar com a dor, ele tem um abraço. Pula a linha. Eu conheço um palhaço que alegrou meu coração, transformou minha vida numa doce emoção. Ponto. Pula a linha. Michael Sullivan. Certo? Não esqueçam de colocar também o nome do autor. Vocês vão copiar esse texto, pular uma linha e fazer o segundo quesito. No segundo quesito, você vai copiar o seguinte. Coloque cedilha onde for necessário. Ponto. Pula uma linha. Guaçu, açude, cedo, cinema, coice, coração, coceira, palhaço, cebola, açoite, perfeição, lição. Pula uma linha e faz o terceiro. Neste segundo quesito, você vai colocar apenas a cedilha nas palavras que precisam de cedilha. Nem todas as palavras do segundo você vai colocar, então bastante atenção nesse momento, certo? Vamos para o terceiro. Circule as palavras escritas corretamente. Ponto. Pula uma linha. Cego, cupuaçu, essencial.
conceito, recesso, nocivo, sucesso, conhecer, afeição, açucena, doce, palhaço. E aí você vai pular uma linha e fazer o quarto quesito. Desenhe e pinte um palhaço. Ponto. Nesse quarto quesito, você vai deixar as próximas linhas do seu caderno e vai desenhar e pintar um palhaço de acordo com o seu gosto, como você imagina que é o palhaço da nossa historinha de hoje. Entenderam? Responda essa atividade, nós vamos fazer a correção logo em seguida. E não se esqueçam que no terceiro tem palavras que estão escritas de maneira errada e você só vai circular apenas as corretas. Respondam e daqui a pouco eu volto. Muito bem, minha gente, voltei aí, conseguiram terminar, responderam a atividade, então bastante atenção na hora de concluí-la. No primeiro quesito foi apenas a cópia da poesia que eu mostrei a vocês. Não se esqueçam de colocar o título do texto e também o autor. Como o autor é uma pessoa, o nome desta pessoa precisa ser escrito com letra maiúscula. Então, nada de colocar com letra minúscula. Já no segundo quesito, eu pedi que vocês colocassem a cedilha apenas onde fosse necessário. Nem todas as palavras que tem no segundo levam cedilha. A primeira, guaçu. Guaçu leva cedilha sim ou não? Sim, porque o su está acompanhado, o C está acompanhado da letra U. E o som é su. E aí você coloca a cedilha. Embaixo tem açude. Açude leva cedilha, sim ou não? Sim, a mesma coisa. A letra C está acompanhada da vogal U e pode sim colocar a cedilha. Cedo. Cedo, sim ou não com cedilha? Não, por quê? Além de começar com a letra C, que não pode ficar na primeira sílaba, a letra C está acompanhada de uma vogal, que é a E, letra E. Não pode por esses dois motivos. Então, você não colocaram. Cinema. Cinema leva cedilha ou não leva? Não leva, é a mesma regrinha. Não pode levar cedilha porque a letra C está acompanhada da vogal I e também porque é a primeira sílaba. Não pode. Coice. Coice. Coice leva cedilha? Não, não leva. Ah, mas a letra C, o C e o E, não é a última sílaba? Mas não pode porque está acompanhado da vogal E, então não coloca. Coração é a última sílaba. Coração leva cedilha? Sim, está acompanhado das vogais A, O e um tio do ão, aí nesse caso pode. Coceira.
Coceira tem cedilha? Não, porque está acompanhado da vogal E. Próxima palavra, palhaço. Palhaço tem cedilha, sim ou não? Sim, palhaço está acompanhado da vogal O, neste caso pode. Cebola. Cebola tem cedilha? Não, por que não tem? Porque está acompanhado da vogal E também porque é a primeira sílaba. Açoite. Açoite tem cedilha? Sim, está acompanhado da vogal O. Perfeição tem cedilha? Sim, perfeição tem. Além de ser a última sílaba, está acompanhado do ão. Lição tem cedilha? Sim, tem cedilha. Está acompanhado do ão também. Muito fácil essa tarefa de fazer. Vamos para o terceiro. Circule as palavras escritas corretamente. As palavras que estiverem erradas, vocês deixam as palavras sem o círculo. Cego. A palavra cego estava escrita de maneira correta? Não. Por que não? Porque tem o cedilha. E não pode colocar cedilha diante dessas palavras. E vocês não fizeram um círculo, porque essa palavra está errada. Então, deixa ela aí quietinha. Conceito. Conceito. Esta palavra está escrita de maneira correta? Sim, está. Conceito. Não tem a cedilha. Está correta. Vocês fizeram um círculo. Próxima palavra. Sucesso. Tem uma cedilha aí no meio. Essa palavra está correta? Não, ela está errada, pois a palavra sucesso não leva cedilha, está acompanhado da vogal E. E essa aí vocês não circularam. Açucena. Essa palavra açucena está escrita de maneira correta? Sim, ela está com a cedilha devida e no C não leva, apenas no SU. Próxima palavra. Cupuaçu. Cupuaçu, ela está escrita de maneira correta? Não, por que não? Porque está faltando a cedilha e aí você também não circulou. Recesso. Recesso está correta? Sim, está. Circula a palavra recesso. Conhecer. Está correta? Não, porque tem uma cedilha aí de intrusa. Não pode. Então, deixa ela aí quietinho. Doce. Doce. Está escrito de maneira correta? Sim, o doce não tem cedilha. Está correto. Circula a palavra doce. Essencial. A palavra essencial está correta? Não, porque tem uma cedilha de intrusa aí, então você deixa ela quietinha. Nocivo está escrito de maneira correta? Sim, circula a palavra nocivo. Nocivo não tem cedilha, essa está correta. Afeição está correta? Sim, está correta. O são está acompanhado do ão a C, portanto, está correto. Tem cedilha sim. E palhaço, que foi a última, está correta? Sim, está. Circula também a palavra palhaço. Esta leva cedilha. Entendido, turma, sobre esse assunto de cedilha? Essa atividade também foram muito simples de responder. No quarto quesito, eu pedi que vocês desenhassem e pintassem um palhaço. Fiquem à vontade, é a critério de cada aluno, desenhar e pintar de acordo com o seu gosto. É uma resposta pessoal. Para casa, vocês farão uma pesquisa. Após o seu desenho, no quarto quesito, escreva para casa. Não precisa fazer o cabeçalho novamente. E você vai copiar o seguinte. Pesquise, vírgula, recorte e cole abaixo, vírgula, palavras com cedilha. Você vai pesquisar em jornais, em revistas, em panfletos, pode até ser, palavrinhas que têm a cedilha e vai colar. Você pode fazer no seu caderno mesmo de português ou faz no caderno de desenho a critério de cada aluno. Não deixe de compartilhar a sua atividade que eu estou aguardando.
Tudo bem, turma do segundo ano? A nossa aula de português ela vai encerrar por aqui. Que todos vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê na nossa próxima aula. Eu te espero amanhã. Um beijo, segundo ano. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.